obstrução nasal, nariz que não para de escorrer, espirros, coceira nos olhos, no nariz e na garganta. Esses são sintomas clássicos da rinite alérgica. Eu não sei se você sabe, mas é um quadro super prevalente a nível mundial. Nesse vídeo eu vou falar sobre tudo de rinite alérgica. O que é, como diagnosticar, como tratar e se existe possibilidade de cura. Eu sou Larissa Vilela, eu sou médica, otorrinolaringologista e eu vou pedir para que você já curta esse vídeo, caso você goste desse tipo de conteúdo, para que você considere se inscrever no nosso canal. Eu vou pedir também para que você, se você sofre de rinite alérgica, escreve para mim aqui o que você sente. Qual é o seu principal sintoma, o que mais te incomoda? Primeira coisa, o que é essa famosa rinite alérgica? A rinite alérgica é uma inflamação da mucosa da cavidade nasal, ou seja, toda aquela mucosa que envolve a nossa cavidade nasal, ela fica inflamada e por isso que vem todos os sintomas da rinite alérgica. Que aí, como eu falei no começo do vídeo, os principais são obstrução nasal, espirros, coceira e coriza. Olhando aqui no nosso modelo anatômico, veja aqui comigo. Esse é um modelo como se fosse fazendo um corte nesse sentido do meu rosto e mostrando essa parede interna, essa parede lateral do nosso nariz. Aqui a gente tem uma ideia de como é o nosso nariz por dentro. É uma cavidade que ela tem reentrâncias, sinuosidades e toda essa cavidade ela é coberta por uma mucosa, a mucosa nasal. É toda essa mucosa aqui que inflama quando a gente tem um quadro de uma rinite. A rinite se diferencia da sinusite porque a sinusite ela vai um pouco além. Ela inflama também os seios paranasais, que temos aqui os seios maxilares, nessa região da maxila, os frontais, os etimoidais lá na região interna do nariz e o esfenoide. Diferença de rinite e sinusite para começarmos. Rinite só na cavidade nasal e sinusite, essa inflamação se estende para os seios da face. E essa inflamação da rinite, quando a gente fala de rinite alérgica, ela é causada por uma exposição ao alérgeno respiratório, ou seja, a pessoa tem os sintomas desencadeados pela exposição a poeira, mofo, pelo de cachorro, pelo de gato, muitas vezes até o pólen. A pessoa percebe nitidamente, doutor, é só eu me expor naquele ambiente que está fechado há muito tempo, que está cheio de poeira, que eu começo a espirrar, a coçar o nariz, coçar os olhos, lacrimejar os olhos. Tem essa relação muito próxima entre exposição ao alérgeno e desencadeamento dos sintomas. E aí, além desses sintomas clássicos que eu te falei, existem alguns outros sintomas que também podem vir junto da rinite alérgica, como sintomas oculares, vermelhidão, lacrimejamento e coceira nos olhos são sintomas também muito comuns no paciente com rinite. Além disso, o paciente com rinite pode ter alteração do olfato, porque o nariz congestiona tanto, fica tão congestionado, que o ar não consegue penetrar bem e levar as moléculas de odor para as regiões do nariz que sentem o olfato. Então, o paciente com rinite alérgica também pode ter alteração de olfato, ele pode ter uma sensação de pigarro por causa de secreção que fica drenando por trás da garganta, então ele pode ter também um pigarrinho e ele também sente a coceira, além do nariz, na garganta, muitas vezes até nos ouvidos. E outro ponto super característico da rinite alérgica, geralmente esses pacientes começam os sintomas ali na infância, ali por volta dos 10, né? Ou até um pouquinho antes em alguns casos, mas a maioria dos pacientes começam os sintomas da rinite alérgica na infância e eles têm associado muitas vezes a asma e dermatite atópica. Então, essas três doenças, rinite alérgica, asma e dermatite atópica, muitas vezes vêm juntas, o que a gente chama da tríade atópica nos pacientes. E outro ponto também super característico da rinite alérgica é a hereditariedade. Geralmente um paciente com rinite alérgica tem pais, tem irmãos, tem familiares também que sofrem de alergia, ou da rinite, ou da asma, ou da dermatite, ou dos três juntos nos casos mais graves. E aí então,
Todos esses sintomas são causados por alérgenos muito específicos, alérgenos respiratórios, que aí eles vão variar de pessoa a pessoa. Tem um paciente que vai ter rinite alérgica ao ácaro, que está presente na poeira doméstica. Outro paciente pode ter alergia a mofo, outro ao pelo de animal, outra a gramíneas, ou um paciente mesmo pode ter alergia a vários alérgenos desse, muitas vezes até a todos, né? Que aí caracterizando um quadro muito mais grave muitas vezes. Essa questão de que a rinite alérgica é desencadeada por um agente externo ambiental, isso é um ponto muito importante. E aí o paciente também nota e fala para o médico bem claro na consulta. Doutor, é só chegar naquele ambiente, que eu sei que tem o que me faz mal, que aí eu começo a ter os sintomas. E aí, como que é feito o diagnóstico da rinite alérgica? Existe essa clínica que é característica, onde o paciente tem todos esses sintomas que eu falei para vocês. E aí, ao examinarmos o paciente, a gente tem um exame físico super característico, que é a mucosa nasal fica extremamente pálida, além de ficar inchada e com uma secreção clarinha, que é a coriza. O exame físico de um paciente alérgico mostra pra gente palidez de mucosa, secreção e inchaço da mucosa. O normal é que essa mucosa que reveste toda a nossa cavidade nasal, que ela seja rósea, ela tem um tom róseo. E o paciente com a rinite, então, tem essa característica dessa mucosa extremamente pálida. E aí esse exame físico, junto com a clínica, faz com que a gente feche um diagnóstico de rinite. E para a gente confirmar que o quadro é causado por alergia, que é alérgico, existem exames específicos que a gente pede, onde a gente avalia realmente essa reação do paciente a esses determinados agentes que causam alergia, que é o exame que pode ser feito por sangue, de alergia no sangue, que ele é chamado de RAST, ou IgE específica para cada um desses alérgenos que eu falei. Ou ele pode ser feito também através de um teste cutâneo, que é chamado de prick teste, onde a gente, na verdade, o alergista, ao fazer o teste, ele coloca na pele todos esses alérgenos que a gente comentou e vai ver se o paciente vai ter reação a eles ou não. O paciente, quando faz um desses dois exames e confirma que realmente tem alergia, a gente fecha um diagnóstico de rinite alérgica, combinando com a clínica e com o exame físico, né, no consultório de otorrino. Sabendo que eu tenho rinite alérgica, como eu faço para me tratar? Existe possibilidade de cura? A rinite alérgica é uma característica do paciente. É uma característica determinada geneticamente que faz com que essa pessoa seja sensível a determinado agente ambiental. E aí, para a gente conseguir tratar os sintomas do paciente, primeira coisa e ponto mais importante aqui é evitar exposição ao que causa alergia. Então, se eu tenho alergia a mofo, eu tenho que evitar mofo no meu ambiente. Tenho que, de repente, procurar se no meu quarto, se na minha casa não tem algum foco de mofo me desencadeando, fazendo com que desencadeie a alergia. Se eu tenho alergia à poeira, tenho que tomar todos os cuidados para evitar a poeira e o ácaro no meu ambiente. Até aqui no canal já gravamos um vídeo que ficou super legal, onde a gente fala quais são as formas de evitar o ácaro no ambiente. Se esse for o seu caso, confere esse vídeo também que ele vai te ajudar com dicas bem legais para você cuidar do seu ambiente. Assim como se eu tenho alergia a pólen, evitar a exposição, a gramíneas, evitar a exposição. Então, primeira dica do vídeo importante para que a gente consiga tratar bem esse paciente é higiene ambiental, cuidados ambientais para que você ou não se exponha, se possível, ou ao menos que você reduza a exposição ao que causa alergia. Esse é um ponto fundamental. Segundo ponto do tratamento, lavagem nasal. E sim, a lavagem nasal pode muitas vezes controlar um quadro de rinite, sem necessidade de medicação. O objetivo da lavagem é ter um efeito mecânico mesmo de lavar o nariz e tirar tudo aquilo que pode desencadear a alergia no paciente. A lavagem nasal é a base do tratamento da rinite. Já temos vários estudos confirmando que realmente funciona e a gente vê na prática que aquele paciente que faz a lavagem nasal diária como hábito de vida, ele consegue controlar muito bem os sintomas de alergia. E aqui um ponto importante é: quantas vezes fazer a lavagem nasal? Muitos pacientes me perguntam. E o que eu digo é, no mínimo uma vez ao dia. Muitas vezes quando o paciente está fora da crise, lavagem nasal uma vez ao dia consegue fazer com que esse paciente fique controlado. Limpa o nariz, tira tudo aquilo que pode desencadear alergia e o paciente fica bem.
mesmo com uma vez ao dia. Se o paciente está em crise, ele pode lavar o nariz mais vezes, 2, 3 vezes ao dia, ou até mais, se necessário, 5 vezes, em um caso onde ele esteja com mais secreção, que ele quer uma ajuda ali para conseguir respirar melhor. Mas, no geral, 1, 2 vezes ao dia, 3 vezes no máximo já é suficiente para o paciente conseguir um bom controle da rinite com a lavagem nasal. Não existe um máximo, né, de você pode fazer até tantas lavagens nasais por dia. A gente não tem esse número mágico, mas com certeza fazer em excesso também é desnecessário. No máximo ali 2, 3 vezes ao dia já está excelente. Terceiro ponto do tratamento da rinite alérgica, medicação. Então, quando o paciente não consegue controle ou se ele já chega no consultório em crise, muitas vezes eu preciso associar a medicação nesses casos de rinite para que a gente alivie os sintomas. E aí a gente pode tanto usar antialérgicos orais, assim como a gente pode usar sprays nasais de corticoide tópico ou sprays nasais que tenham associação corticoide tópico e antialérgico nasal, que aí ele tem uma dupla via de ação, que é o caso do Dimista, que ele tem sido muito bem avaliado entre os pacientes que usam, que realmente ele ajuda muito a melhorar os sintomas da rinite. Temos até um vídeo aqui, temos vários vídeos no canal falando sobre lavagens nasais, sobre como usar os sprays nasais e falando também sobre o Dimista, que realmente ele tem tido excelentes resultados, né, no tratamento da rinite alérgica. Quando necessário, a gente usa medicação, antialérgicos, corticoides tópicos ou até mesmo corticoide oral num caso mais grave. E aí tudo isso vai depender do paciente, isso demanda uma avaliação médica cuidadosa para saber a medicação certa a usar. E existe até uma última opção de tratamento que é a imunoterapia. A imunoterapia ela tem a ação de reduzir a sensibilidade do paciente àquele alérgeno. E com isso o paciente mesmo se expondo ao alérgeno, ele não vai ter aquela reação, ou pelo menos vai reduzir o grau de reação que ele vai ter, reduzindo assim a inflamação e os sintomas de rinite. A imunoterapia a gente indica para pacientes que são refratários ao tratamento com higiene ambiental, lavagem nasal e medicações. Por quê? Porque é um tratamento mais longo, que demanda muito tempo do paciente. Não sei se você já fez a imunoterapia ou conhece alguém que já tenha feito. É um tratamento que muitas vezes leva meses, anos, e muitos pacientes respondem, mas existem pacientes que não respondem tão bem à imunoterapia. E aí, por toda essa questão de tempo prolongado, de ação que muitas vezes pode ser positiva ou nem tanto para o paciente, a gente só indica a imunoterapia para aquele paciente que realmente está muito ruim, mesmo com tratamento super otimizado. É uma opção também para tratar rinite alérgica, é a imunoterapia com as vacinas para alergia. E aí um ponto importante de colocarmos aqui é, se a gente está fazendo o tratamento otimizado, estamos fazendo tudo o que a gente pode para rinite e o paciente não melhora, é importante pensar em diagnósticos diferenciais, como a sinusite. É uma das grandes causas de não resposta ao tratamento da rinite alérgica, é ter, na verdade, uma sinusite, uma inflamação também dos seios da face e não só da mucosa nasal, causando os sintomas do paciente. E aí, para responder aquela minha pergunta, existe cura ou não para rinite, doutora? Vendo tudo isso que eu falei, que a rinite é uma questão, uma predisposição genética, uma sensibilidade genética, a gente não consegue dizer que tem cura, mas que sim tem controle. E que a maioria dos pacientes consegue um bom controle com as medidas muitas vezes mais simples de higiene ambiental e lavagem nasal. Outro ponto importante é, devo procurar o otorrino em que momento? Qualquer sintoma nasal eu devo ir? Como você me orienta? Se os sintomas estão persistentes, eu acho que realmente vale a pena você ir ao médico, principalmente o otorrino, para uma avaliação mais detalhada, um exame físico mais detalhado, porque a gente precisa excluir diagnósticos diferenciais, outras coisas que não rinite. Mas você já pode começar em casa, evitando aquilo que você percebe que te causa sintomas nasais. Por exemplo, se eu chego num ambiente com poeira, sinto que pioro, desencadeio, você já vai cuidar da parte dessa parte em casa, evitando a poeira, evitando o ácaro. E a lavagem nasal também você já pode começar, é uma medida que você já pode iniciar. Aqui no canal temos vários vídeos explicando sobre lavagem nasal. Tem até um último bem legal, onde eu faço as 3 principais formas de lavagem nasal na prática e mostro para você como é. Talvez valha a pena você ir lá e assistir esse vídeo também. E aí essa parte você já pode começar, até você conseguir uma avaliação com o otorrino para ter um detalhamento melhor do seu caso.
E se você tem rinite alérgica, coloca para mim nos comentários como são seus sintomas, como você tem tratado e se esse vídeo conseguiu acrescentar alguma coisa nova para você. Eu espero que eu tenha ajudado, que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, eu vou pedir para que você curta, para que você compartilhe e para que você se inscreva no nosso canal.